Pessoal, bom dia. Meu nome é Tarcísio, sou monitor de física de vocês, filosofia e matemática, acho que vocês já bem conhecem. E a gente hoje vai ter aula de física, lógico. Mas eu escolhi para vocês um assunto que talvez não seja tão importante para o Enem. O assunto que eu vou dar hoje, claro, introdução à óptica geométrica. Não vai ser um assunto que eu vá dar hoje, assim, não é um assunto que vai ser importante para o Enem. Porém, ele serve de base, ele é indispensável para assuntos importantes para o Enem, como refração, espelhos, é, reflexão e por aí vai. Entendem? Então, tipo, que acho que próxima semana vocês vão ver refração com Rigatti. Mas enfim, é um assunto que a gente tem que dar, porque vê só, como é que eu vou saber cinemática vetorial sem saber vetores? Entende? Então, por isso que a introdução à óptica é tão importante assim. Somente para a aula de hoje. E para o que vocês vão ver mais pra frente. Tanto que não tem questão de Enem sobre introdução. Tem, eu coloquei apenas uma hoje, para contextualizar, claro. Mas não é um assunto que é, nossa, indispensável para Enem. Não é um assunto de Enem. Nossa, desculpa. Não é assunto de Enem, um assunto corriqueiro. Contudo, é um assunto que demanda certa importância, certa não, tamanha importância, para outras questões. Porque como é que eu vou saber sei lá, como eu falei, como é que eu vou saber sistema tutorial sem saber vetor? Como que eu vou saber fazer um gráfico sem saber função? Entende? Então vai muito nesse nível aí. E por isso que eu quero que vocês prestem atenção na aula de hoje. Porque como eu disse, não é um assunto importante para o Enem. Mas é ele que dá base para assuntos importantes do Enem. Indispensáveis para você. Então sim, essa aula é importante. Muito importante. Bom, é isso. Eu vou já iniciar a aula aqui agora. E espero que possam entender. Qualquer dúvida, mandem ou no chat do YouTube ou nos outros canais de mídia de aula, que no caso seria o Google Classroom e no WhatsApp também. Bom, para começar, o que é a óptica geométrica? A óptica e o que ela estuda? A óptica geométrica, ela estuda os fenômenos, estuda fenômenos que ocorrem devido à propagação da luz. Como assim? Quando eu ligo uma luz, por exemplo, é óbvio. Apertei o disjuntorzinho lá, disjuntor, enfim. Apertei lá o coisinha que liga. Nossa, que vergonha. E vai acender a luz. A luz, no caso, quando a gente vê que aquele objeto está iluminando, ele está gerando a luz está sendo propagada. Então é aí que entra a óptica geométrica. Nela, não se faz necessário conhecer a natureza da luz. Como assim? Ah, como surgiu as cores, como, entende, espectro e tudo mais. Em óptica, a gente não estuda isso, a gente estuda o agente físico que determina aquela sensação visível. Como assim? Vocês vão ver em ondas essa questão das luzes, a natureza dela e tudo mais. Em óptica a gente não vê. A gente vê mais o estudo físico da luz. Ou seja, como a luz se propaga durante o meio. Entendem? Então por isso que óptica é diferente de ondulatória e de outros assuntos que trazem essa questão da luz. Que é uma onda eletromagnética. Enfim. Passando para a próxima, temos os corpos luminosos, que são fontes primárias, e os corpos iluminados, que são fontes de luz secundárias. Tarcísio, como assim? O que é um corpo? Vocês podem levar para a síntese do nome, para a morfologia. Luminoso, aquele que tem luz, aquele que gera luz. Iluminados, aqueles que precisaram ser iluminados. Como assim, Tarcísio? Eu coloquei, ficou uma vela. A vela é um corpo de luz iluminado, é luminoso. Por quê? Porque que ela está gerando essa luz. Ela é a fonte de luz. Já a lua não. A lua é um corpo de uma fonte de luz secundária, é um corpo iluminado. Porque o sol, não, a luz não tem cor, ela não tem cor, claro que tem. Ela não gera, não é um corpo que gera luz, ou seja, não é um corpo iluminado, não é uma fonte primária de luz. Só que ao sol é, gerar raios de luz para ela vai pegar esse raio de luz e vai refletir. Então por isso que ela é um corpo iluminado. O brilho da lua, na realidade, ela é um reflexo do sol. É uma incidência do sol nela. Por isso que a lua tem esse aspecto branco, brilhoso. A gente vai estudar mais pra frente
essa questão de luzes. Como assim? Por que que a lua ela é branca e reflete isso, entende? Mas detalhe, quando a gente estudar essa questão das cores e tudo mais, não vai ser exclusivo, como eu falei, de óptica. Isso a gente vai ver pra frente, os aspectos e tudo mais. Quando a gente vê alguma outra coisa, é por conta do aspecto físico, entendem? A gente vai ver isso mais pra frente. Não hoje, na aula de hoje, mas nas aulas seguintes. Enfim. E com isso, a gente tem a ideia de raios de luz e feixes de luz. O que é um raio de luz e o que é uma feixe de luz? A gente pode levar pela... Eu vou explicar aqui agora, mas depois eu vou dar uma ideia prática de raio e feixe de luz. Os raios de luzes, eles são linhas... Raios de luzes, nossa. Raio de luz, eles são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido da propagação da luz emitida por uma fonte. Ou seja, por apenas uma fonte. Vamos lá, deixa eu ver um laser. É um raio de luz, se você parar pra pensar. Porque só tem uma luzinha, só tem um raio de luz. Só tem uma luz emitida por uma fonte. No momento que eu junto vários lasers, ele se torna um feixe. Por quê? Um feixe ele é um conjunto de raio de luz que recebe o nome de feixe de luz, lógico. E esses feixes eles podem ser cilíndricos, convergentes e divergentes. Então, é por isso que é importante, sabe? Qual a diferença dos dois? Um é um conjunto do outro. É tipo coletivo de pessoa ou coletivo de lobo. No caso seria uma alcateia. Então, não é um assunto muito complicado. E aqui a gente está tendo a introdução. Ah, Tarcísio, por que tu não estás explicando outros assuntos? Porque não dá para explicar tudo hoje. Se eu fosse explicar, sei lá, refração, reflexão, isso ia durar o quê? 1 hora e meia e a gente não tem tempo para isso. Desculpe, introdução à óptica é um assunto muito, muito, muito importante. Então, por isso que a gente vai ver só hoje a introdução. Próxima semana entra Rigatti e por aí vai. Mas enfim, passando, a gente tem três tipos de meio de propagação de luz: os transparentes, translúcidos e opacos. Como assim? Eu coloquei aqui uma imagem, porque aí eu vou mandar esse slide para vocês hoje. Porque não tem problema, vocês não precisam fazer nada demais, é só olhar o slide e não tem o que, sei lá, por definição, mas eu vou definir para vocês, claro. Mas enfim, voltando ao assunto, a gente tem esses três tipos de meio de propagação de luz, que na realidade tem certas diferenças. Aí vocês estão vendo, vocês não precisam. O que, é que eu coloco na mente para Enem? Transparente é transparente, translúcido daquele meio embaçado e opaco ele não mostra nada. E se a gente for levar para o significado das coisas, de fato, o meio opaco é aquele que não permite a propagação da luz. Já os meios transparentes, como é que eu posso dizer? Eles mostram tudo, ou seja, eles deixam a luz como é que eu posso dizer? Existe a luz ser propagada de forma efetiva. E os meios translúcidos são meio neblinosos. Então, essa é a definição dos três meios. O meio translúcido é o meio embaçado, se você parar para pensar. O transparente ele deixa a luz propagar-se de forma efetiva. E o opaco não deixa a luz se propagar. Ou seja, deixa eu ver um exemplo aqui. À noite. Não, o meio opaco ali. Ou sei lá, se eu pinto um vidro de preto, eu não consigo ver a luz além daquilo, sabe? Então é nesse nível assim. A diferença desses três meios é essa. Não é algo importante porque vocês vão ver mais pra frente como isso se comporta. Mas são essas três diferenças. Vou pegar o laserzinho aqui pra ficar melhor pra vocês. Bom, e aí eu coloquei a propagação retilínea da luz. A luz, em alguns casos, ela se propaga de forma retilínea. Como assim? A gente vê aqui a luz do sol batendo em árvores. As árvores são os meios que a atrapalham a sua propagação. E a partir dela vai saindo esses feixezinhos de luz. Por que feixe, Tarcísio? Não raio. Porque são vários raios. Então serão feixes de luz. Então tá vendo que o sol é um meio cilíndrico. Aqui não dá pra ver o sol, claro. Mas dá pra ver os feixes de luz dela. Ou os raios. Ou seja, isso aqui seria um feixe. Pera aí, pessoal, rapidinho. Deixa eu só...
Ah, desculpa, eu tive que pausar a gravação porque. Se bem que vocês nem veem isso, mas tudo bem. Meu computador tava descarregando, então eu tive que pausar. Mas enfim. E aqui tem um laserzinho na água. Vocês estão vendo que ele é de forma retilínea. Só que no momento que ele chega à água, ele sofre um fenômeno. Que fenômeno é esse? Eu não vou dar spoiler das próximas aulas. Mas é uma forma de propagação retilínea da luz, tá? Só pra constar. Já devem ter percebido isso. Você vê o peixe na água, o peixe não está naquela direção que você está vendo. Houve uma refratação. Se eu não me engano. Mas enfim. É isto. Vamos para o próximo slide. Eu espero que vocês não tenham tido dúvidas. E a gente não vai ter que ir lá tirando dúvidas até a aula porque a gente está gravando. Mas anotem suas dúvidas e perguntem depois. Se bem que a introdução é muito tranquilinho, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem chamar. E é até importante que vocês chamem, sabe? Porque tem um contato maior com o aluno e tudo mais. E aqui a gente tem sombra e eclipse. Isso aqui é extremamente importante para vocês, porque vai sim cair questão disso, eu acho. Quer dizer, de vez em quando cai. Então é extremamente importante, porque não é tipo, sei lá, um gato pingado de cinemática. Não, se bem que cinemática cai mais. Mas, sei lá, esse aqui do assunto de introdução é o que mais cai, que são sombras e eclipses. O que é uma sombra? O que é um eclipse? E o que é uma penumbra? Vamos lá. Aqui nós temos três corpos: o Sol, a Lua e a Terra. O Sol é um corpo luminoso. A Lua e a Terra são corpos iluminados. No momento que o Sol incide a luz na Lua, ela gera uma sombra, certo? E como que a gente sabe que gera uma sombra? Olha isso aqui, ó. Essa onda. Isso aqui é uma sombra, tá? É a sombra gerada pela Lua. E ao redor dessa umbra, que é essa sombra, tem a penumbra, que vocês já podem ter imaginado pelo nome. Tem a sombra, que é... Pronto, vamos lá. O Sol bateu, incidiu na Lua, certo? A Lua ela vai incidir uma sombra a partir dela. Quando ela incide uma sombra, ou seja, essa parte aqui de trás, essa parte é a sombra. Mas no momento que ela toca, é o eclipse total, ou seja, tem um eclipse gerado diretamente naquela parte final da sombra. Tem o eclipse parcial que fica ao redor, sabes? E tem a penumbra, que é aquela sombra ao redor da sombra. Isso ficou estranho, eu sei. Mas tem uma sombra mais, como eu posso dizer, mais opaca não, mais translúcida ao redor da sombra, da sombra. Por isso que é penumbra. Penumbra vem naquela pelezinha ao redor, sabe? Então vocês lembram do termo penagem? E por aí vai. Então, tipo, tem a sombra, que é a parte principal, que é aquele gerado, e tem a penumbra, que é a parte ao redor da sombra. Temos a Lua, que é um corpo iluminado, tudo bem. E a gente tem o eclipse total e eclipse parcial. O que é isso, Tarcísio? Bom, o eclipse total é aquilo que é observado pelos habitantes que estão na parte do eclipse total, ou seja, na região da sombra, entende? Quem está nessa regiãozinha aqui, ó, bem do centro, eles estão vendo o eclipse total da Terra. Se não, vou dar um exemplo de um país, sei lá, eles estão em Cabo Verde. Tô dando um exemplo. Eu não sei se aqui fica Cabo Verde, que eu sou péssimo em geografia. Vou dar um exemplo. Sei lá, Cabo Verde. Eu acho que Cabo Verde é pra aqui, né? É. Mas enfim, Angola. Beleza. Não, enfim, não vou dar exemplo de país, não, porque eu não sei, eu não vou falar uma besteira que eu não sei. Mas enfim, supondo que aqui seja Cabo Verde, supondo, muito supondo, porque eu sou péssimo em geografia, até porque eu fazia engenharia e não geografia, então você já vê o nível. As pessoas elas observam essa sombra direto, que é onde está incidida a sombra total, a sombra no caso. Então por isso que a gente chama de eclipse total. E o pessoal que está na região da penumbra, eles veem o eclipse parcial da Lua. Vocês entendem por quê? Então por isso que essa questão de eclipse parcial, eclipse e por aí vai. Eclipse parcial, eclipse total, penumbra, umbra. E aqui tem a Terra.
normal, e ela tá recebendo o corpo iluminado, que é o Sol, e tá recebendo essa questão da incidência da Lua, sabe? Mas enfim. E ao redor do Sol, vocês estão vendo que tá escuro, certo? E por que tá escuro e não tá iluminado? Por isso que tá à noite. Porque o Sol, a Terra vai girando, e a Terra vai girando em torno do Sol, e vai girando em torno dela mesma. E com isso, o onde o Sol toca, ele gera essa luz, porque o Sol ele é um corpo iluminado, ele é uma fonte primária de luz e a Terra é uma fonte secundária. Então por isso que a gente tem reflexo da luz durante o dia e à noite não. Porque quando a Terra gira no eixo dela mesma, ela vai meio que a luz ela vai iluminando tudo. Só que à medida que ela vai iluminando a parte nova, a parte que já foi iluminada já foi iluminada. Então vai ficando escura. Fiquei meio ruim a minha explicação, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido. Enfim. Mas é um assunto bem tranquilo, eu espero. Não tem dúvidas, né? Espero que não. Porque é bem tranquilo, vê só. Recapitulando. Penumbra é a partezinha ao redor da sombra. A sombra que tá. Isso aqui, a parte mais escura, é a sombra, de fato. Então por isso tem penumbra e sombra. Não tem dificuldade nisso. E eclipse total e parcial. É só lembrar da sombra, eclipse total. Penumbra, eclipse parcial. Acabou, não tem erro. E corpo iluminado. Peraí, deixa eu pegar a canetinha. Corpo iluminado. Corpo luminoso. Bom, e aqui eu coloquei. Ah, sim, outra coisa que é extremamente importante para vocês: câmara escura de orifício. Tarcísio, que é isso? Vamos lá. A câmara escura de orifício, por exemplo, se a gente coloca uma vela aqui, um refletor, por exemplo. Um refletor é. Qual é daquele. Eu não lembro o nome agora. Deixa eu tentar lembrar aqui. Não é projetor, eu tô enrolando pra descobrir. Bom, o projetor. O projetor ele funciona assim: ele vai gerar uma imagem invertida dentro dele. Vê só, tem uma vela aqui, a gente tá vendo a câmera escura. No momento em que essa vela incide a luz para cá, ela vai gerar uma imagem invertida dentro dela, sabem? Então, é a partir disso que a gente descobre. Ah, Tarcísio, mas como é que eu calculo isso aqui? Porque, olha só, aqui eu coloquei que tem a imagem projetada no interior da câmera, que ela vai ser sempre a imagem ao contrário, ou seja, a imagem invertida. Tem o tamanho do objeto, que é esse aqui. Tem a distância entre o objeto e o orifício, ou seja, a distância entre a velinha e o buraquinho. E a distância entre o orifício e a imagem, ou seja, essa distância aqui. Deixa eu limpar isso aqui porque está podre. Enfim. Bom, a gente vai calcular, na realidade, como é que a gente descobre essa câmera. Por que a gente estuda isso? Primeiro que a gente tem que saber os fenômenos da luz, certo? Que é isso que a física óptica estuda. E a gente sabe que numa caixa escura, uma caixa, uma câmara escura de orifício, quando a gente tem um corpo iluminado aqui, ou corpo luminoso, ele vai gerar uma luz por um pequeno orifício e a gente vai ver a imagem invertida dela, sempre. Um refletor, nossa, por que eu tô falando refletor hoje? E o projetor ele faz o mesmo esquema. Ele gera uma imagem invertida e essa imagem invertida ela vai, quando sai normal, entendem? Então meio que ele pega de baixo, de cabeça para baixo e vira a imagem. Por isso que a gente vê a imagem tranquila e tudo mais. Mas enfim. E a câmera escura é isso. E como que a gente quer calcular pra gente descobrir alguma coisa? Tem uma formulazinha. Como é essa fórmula? Eu não anotei aqui, perdoem por não ter anotado, mas eu vou colocar aqui. Ó, vai ter o izinho, que é o tamanho do objeto, sobre O, que é o objeto normal. E tem. A gente vai calcular pelas distâncias. Pzinho. Pelinho no caso. E Pzinho. Ah, Tarcísio, mas meu professor ensinou que era I igual a O e P' igual a P. Não vai mudar nada. Porque se a gente fazer um distributivo aqui, ó, vai ser a mesma coisa, se a gente inverter de local. I
Tanto faz isso ser igual a O e P' ser igual a P. Mas eu vou apagar porque dos dois tá horrível, o de cima tá menos feio. Então tanto faz. Nesse caso não tem nenhuma alteração que seja diferencial, sabe? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido a câmera escura de orifício. Aqui tá a fórmula. É uma questão que, tipo, não exige certo conhecimento físico. Só para você descobrir. A única coisa que vocês precisam saber de fato é que a imagem vira invertida. Normalmente ela aumenta. Por isso que o projetor tem uma imagem aumentada. E quanto mais você se distancia, mais a imagem aumenta. Vocês já perceberam isso? Então, por quê? No momento que eu vou afastando, ela vai diminuindo a luz aqui, ela vai aumentando também da imagem. Então, tá vendo? O porquê da coisa em si. É que quanto mais distante, nesse caso, a partir do orifício, ele vai gerando uma imagem bem maior. E invertida. Então lembrem disso. E para calcular, é sempre essa fórmula aqui. Sempre, sempre. Para calcular a câmera escura. Quer saber o tamanho do objeto? Se você quer saber o tamanho da imagem projetada, quer saber o tamanho, a distância entre objeto e orifício e imagem projetada. Aqui tá P' e P. Bom, tranquilo, vou passar. E eu coloquei exercício. Ah, Tarcísio, era só isso? Só passasse isso e demorasse 20 e tantos minutos? Sim. Por que eu não coloquei outro assunto? Porque vai ficar muito longa a aula e vocês têm muito assunto para estudar. E não faz muito sentido eu ficar explicando, explicando, explicando. Uma coisa que, não sei, vou adicionar outro assunto, empurrar outro assunto aqui não dava, sabem? Mas enfim. Eu coloquei um exercício só, porque eu caio no Enem. E vai diretamente a isso. Os quadrinhos mostram, por meio da projeção da sombra da árvore e do menino, a sequência de períodos do dia, matutino, meio-dia e vespertino, que é determinada, aí beleza, ou seja, aqui tem manhã, meio-dia e tarde. Inclusive, por isso que na faculdade tem matutino, vespertino e noturno. Matutino e vespertino é manhã e tarde, tá? Bom, pra quem não sabe, provavelmente vocês já sabiam, mas enfim. Aí aqui tem um bichinho aqui que eu não sei quem é. Provavelmente é o Charlie Brown, só que o Charlie Brown tá meio da Cracolândia. Então não sei. E aqui a gente tem a projeção da sombra. Tem essa primeira sombra aqui, matutino, vespertino e. Desculpe, matutino aqui, meio-dia e vespertino. Então, o que determina isso? Ele dá 5 alternativas. É a posição vertical da árvore e do menino? É pela posição do menino em relação à árvore? É pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra? É pelo fuso horário específico de cada ponto na Terra? Ou pela estação do ano, sendo que no inverno os dias são mais curtos que no verão? E aqui a gente passa. Dei um zoom para vocês verem como funciona. Isso aqui também é uma dica para quem pega ônibus, tá? Só para constar. Vocês vão descobrir o lado do sol do ônibus. Vai ser sempre assim, ó. Aqui, lado do motorista. Quer dizer, lado do motorista vai e a sombra tá lá do cobrador. Aí vem aqui, meio-dia tá todo mundo lascado no sol, você vê que tá em cima, então não pega direito. E aqui ou seja, à tarde, vou botar aqui manhã, meio-dia e tarde, que é o vespertino. Então, qual é a dica que eu dou? Manhã, lado do cobrador. Meio-dia, lado do. Tanto faz, tá todo mundo lascado. Mas normalmente não tem sombra em canto nenhum, porque tá em cima do ônibus. E tarde, lado esquerdo, ou seja, lado do motorista. Isso é sempre? Não, depende para onde você tá indo. Como eu moro em Igaraçu e vou para Recife, normalmente eu pego sempre o lado do motorista de manhã, meio-dia é isto, e à tarde eu pego o lado do, quer dizer, o lado do motorista à tarde e pela manhã o lado do cobrador. Mas enfim, por que eu tô dando essas informações? Porque física também é dia a dia, né? Então, fica aí a dica. Isso eu descobri empiricamente só pra constar, tá? Aí depois você descobre que fisicamente assim funciona. Aí vamos lá. Os quadrinhos mostram que por meio. Ok, a gente já viu. Então o que determina isso? É a posição vertical da árvore, do menino? Não. É a posição do cara que vai determinar a sombra. O que
faz determinar a sombra? Quer dizer que o menino então é um corpo iluminado. E a árvore também, um corpo luminoso. A gente já corta, né? Vou pegar a caneta vermelhinha aqui porque é melhor. A gente já corta isso aqui. Nossa, que coisa horrível. Deixa eu apagar. Aqui. Já corta. Pela posição do menino em relação à árvore? Com certeza não. É pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra? Não sei, mas vamos deixar aqui. Mas só volta para a letra B, não é a posição do menino em relação à árvore. Por quê? Depois eu explico. É pelo fuso horário. Por favor, isso aqui tá errado, eu não vou nem explicar isso aqui. Por favor, né? Se vocês marcaram coisa dessas aí, meu Deus. Pela estação. Essa questão, só para constar, é do Enem de 2010. Então, para vocês verem o nível. É Enem. Eu não sei se na época já tinha SISU, acho que sim. Mas mesmo assim, olha o nível da questão. Então, qual é a letra A, B ou C dessas? Claro que vocês, como bons alunos, estudiosos, incríveis, vão marcar a letra C. Isso aqui nem precisa nem estudar para isso. Mentira, precisa sim, tô brincando, estudem. E por que não a letra A? O que tem a ver? Nossa, desculpa. O que tem a ver a posição vertical da árvore e do menino? Sendo que eles não são corpos luminosos. A gente já corta. Pela posição do menino em relação à árvore, vai pelo mesmo princípio de corpo iluminado e corpo luminoso. Iluminado, luminoso. Então, por isso, é a letra C. Sem medo de errar. Bom, no mais é isto. É um assunto simples, já demorei um tempinho para explicá-lo. Espero que vocês não tenham dúvidas de nada do tipo. Mas se vocês tiverem, vocês perguntem, tanto no YouTube quanto no Classroom, Meet, desculpe, quanto no Classroom, até no mesmo WhatsApp. Então não tenham medo de perguntar nada, mesmo se seja pergunta besta, até porque não existe pergunta besta. Existe pergunta. Mas enfim, eu acho que é isso. Tenha uma boa semana. Hoje a aula vai sair na terça, então, né? É isto. Tenham É isto. Tenham uma boa semana e estudem. Inclusive, afinal, o Enem já é em novembro, né? Estamos em praticamente julho. Boa sorte.